Olá, boa tarde. Vamos para o nosso segundo tempo, né? Agora, live da tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde. Deu pra gente almoçar, né? Todo mundo chegando. Eu quero agradecer aí o pessoal de manhã, todo o carinho com a Cacilda e a primeira live em módulos, né, que nós fizemos, maravilhosa. Eu acabei de assistir agora um pouquinho da live do Fabrício e do Poli. Hoje a agenda está lotada. Estou fazendo o curso do Robert Strauss e do Alberto também. Então, assim, acho que a gente nunca se conectou tanto e estudou tanto como nesses dias, né? Então, nós vamos para mais uma semana, a última semana, né? A nossa convidada já entrou e hoje nós vamos falar de musicalidade, né? Na natação de bebê e infantil. E eu trouxe uma referência para mim. Além dela ser membro da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, a minha convidada de hoje, ela é uma pioneira, né? A professora Juliana Carla Jansen. Foi com ela que eu fiz o meu primeiro curso de bebês na vida, num congresso aqui no Rio chamado Santa Mônica Fitness. Se eu não me engano, foi na segunda edição desse evento. E esse evento já é bem antigo. Ela é graduada em Educação Física pela FEFIS, o currículo dela é grande, viu? Especializada em natação para bebês infantil na Universidade de Colônia, na Alemanha. Também tem uma especialização em Moscou. Ela também é certificada em natação para bebês pelo México. Ela é autora do vídeo de estimulação aquática para bebês, também para pré-escola 1, pré-escola 2, autora de CDs de músicas infantis, autora e compositora e criadora de CDs, né? Ela foi uma das pioneiras a trabalhar com isso. Ela é a primeira mulher, porque era um mundo da natação, ainda é, né, muito masculino, mas da natação de bebê infantil na década de 70 ainda era, e até a gente depois vai tirar uma dúvida depois com a Cacilda, quem veio primeiro, né? Mas é a primeira mulher a dar aula de natação infantil no colégio Benjamin Constant, mas o colégio de São Paulo. Foi a primeira mulher a sair do Brasil, tá, em busca de conhecimento na área da natação de bebês e infantil. Então ela foi para a Alemanha, ela foi para a Rússia. E isso a gente está falando década de 70, década de 80, tá? Ela também foi pioneira em dar palestras e cursos por todo esse Brasil, levando o tema natação para bebê, e criou toda uma geração de profissionais, referenciando profissionais. Ela chegou a bater um recorde num curso onde só ela estava dando aula, com mais de 870 pessoas, que foi num ENAF, tá? Então, assim, uma coisa é você ir num congresso que tem vários professores e ter lá 1.600 pessoas. Outra coisa é você estar sozinha num curso para mais de 870 pessoas te ouvindo. Eu poderia ficar falando horas dessa mulher pioneira, mas eu acho que agora vocês têm que conhecê-la, ou melhor, reencontrá-la, e para quem não a conhece, vai ter a oportunidade de conhecer essa mulher guerreira, essa mulher incrível, que é a Juliana Jansen. Ela disse que não consegue entrar. Peraí que eu vou ver. Ju, calma. Eu tô te convidando. Aí você vai aceitar o meu convite. Enquanto isso, as pessoas estão chegando. Pode bater palma mesmo, bater coraçãozinho, porque realmente a Juliana, ela é, sim, uma parte muito importante dessa história da natação para bebê. Agora, a Juliana só tem que aceitar, tá? Eu mandei o convite. E se não der certo, nós vamos fazer de novo. Isso aí, pode botar coraçãozinho para ela. Se hoje a gente canta e encanta nas aulas de natação para bebês, é porque começou com ela.
né? Tia Silvia Bate está aí dizendo assim, live muito esperada. É verdade, live muito esperada. Juliana, eu já te convidei, vai aparecer uma mensagem e você vai aceitar, tá? A conexão tá legal. Tá? Eu vou fazer de novo. Chama de novo, Ju. Ela saiu e entrou. As internets hoje estão tão complicadas, mas assim, o que é bacana? Eu vou contando aí, enquanto ela não entra de novo, a minha história com ela. Eu fui fazer esse curso, né? E até então eu tinha medo de dar aula de natação para bebê. E comecei a tomar coragem através do primeiro curso com ela, onde ela foi ensinando com muita paciência como pegava, como falava com os pais, como fazia. Então, isso tudo, né, foi o norteador para que isso tudo, que plantasse em mim essa semente. Está conectando. Olá, Ju! Ah, fala, Seja Renita. bem-vinda. Vamos ajeitando a câmera. Ai, Olha, eu passei batom também para você, você é muito linda. tá? Tá todo mundo ouvindo bem a gente? Faz um sinalzinho de ok. Muito bem. Ó, o pessoal tá entrando ainda, tá, Ju? Olha, Ó, muitos corações, olha só. Tá todo mundo ouvindo bem a gente. Graças a Deus que os santos da internet nos protejam agora à tarde. Bom, eu espero ter te apresentado no seu currículo resumido, né, Juliana? Porque, fora tudo que eu falei, ainda tem os cursos que você fez com o Vitor da Fonseca, né, com um monte de gente da psicomotricidade que eu nem consegui mencionar no início tudo, porque eu também estou muito emocionada. Porque você foi a minha primeira professora de cursos de natação para bebê. Eu já te falei isso várias vezes, mas é bom as pessoas saberem, né? Publicamente. e Então, eu lembro de você sentada no cantinho, outra professora da Estilo, uma graça, as duas, e super participativas da aula. essa outra professora é a Grace, e ela está na Ó, live. olha que legal. Era Eu não isso. lembrava, assim. É a Eu lembro Grace, bem de você lá no canto. a gente no cantinho mesmo, isso mesmo. E a Grace está na live também. E, Juliana, muito obrigada por você aceitar esse convite. Eu estou emocionada. A Grace está até mandando coração para. O que você está ganhando de coração? Oh, Sabe? que delícia, obrigada. Então, assim, primeiro, muito obrigada pela tua disponibilidade. E, assim, vamos começar contando um pouquinho, se você topar, desse seu pioneirismo. Porque, assim, mulher, década de 70, né? Desbravar, né? Uma época onde você ia para fora do país, onde o mundo ainda era dividido, né? Em capitalismo e socialismo. Como é que foi essa jornada em busca do conhecimento da natação de bebês? Então, Renata, eu queria primeiro agradecer a você o convite. Quem está emocionada sou eu, porque eu já estou assim na parte jurássica da natação para bebês. E então eu te agradeço de coração todas, assisti todas, praticamente todas as suas lives maravilhosas. Você teve uma sensibilidade e realmente um conhecimento muito grande de poder trabalhar isso rapidamente com o pessoal, com essa crise que nós estamos vivendo. Então, eu que agradeço muito e parabéns para você, porque não é para qualquer um. Já falei para você, se você quiser mudar de profissão, já sabe onde você vai, né? Não sei se é jornalista da Globo, da Bandeirantes, sei lá, qualquer outra. Realmente, a história assim, é longa, vou tentar resumir, mas desde menina eu soube que eu queria fazer educação física. Eu tinha uns 8 anos de idade, minha mãe contava isso. E eu venho de uma família de imigrantes, meu pai é indonésio, era já falecido, e minha mãe de família alemã.
que era a quarta geração no Brasil, e eu tinha, assim, talvez pelo orgulho e pelo amor que eu sentia pelos meus pais, o exterior, para mim, era um desafio maravilhoso. E quando eu falei que eu queria fazer educação física, os dois olharam torto, mas não falaram nada, porque na época a educação física não existia como profissão. Então, era uma situação que eles sabiam que eu ia enfrentar muito difícil. Mas, vamos embora, era o que eu queria fazer. Então, já no colégio, com esportes, natação, fui nadadora pelo Pinheiros, nada grande coisa, cheguei só até o Campeonato Paulista. Fui uma das que entra na pesquisa dos professores, que aos 16 anos, fala, não, quero namorar, viajar, ir no cinema, não quero ficar mais nadando o dia inteiro. E, inclusive, cheguei a ficar de segunda época de história, porque eu sou péssima para decorar. Aliás, se fizessem uma análise hoje, que deram um nome, eu ia ser diagnosticada como DDA, porque é impressionante, mas vamos embora. E cheguei exatamente história, que era para decorar todos os nomes, eu não decorava nada, não conseguia decorar nada. Passei, o pessoal, todo mundo no clube, eles estavam dormindo, nós dormíamos no clube em janeiro para fazer o treinamento, 5 horas da manhã, 11 horas da manhã, à tarde, à noite, e a gente dormia no clube. E eu tinha que sair às 3 horas da tarde para fazer as minhas aulas particulares de história. No fim, deu tudo certo, passei de ano, foi tudo tranquilo. Mas o esporte era uma coisa que me fascinava muito. E por ter sido nadadora, e outra coisa, aprendi a nadar onde? Em Santos. Porque minha mãe, sendo do Sul, nós viemos de Porto Alegre para Curitiba, de Curitiba para Santos, de Santos para São Paulo. E em Santos, no mar, meu pai, com 6 anos de idade, eu usava um monokini, para quem não sabe, é uma faixa no peitinho, né? E uma calcinha, só que ela era com alça. E ele me segurava pela alça, bebi muita água, ele me segurava pela alça e eu me debatia no tal do cachorrinho, e ali eu conseguia sair nadando. E depois, quando eu vim para São Paulo, claro, no Pinheiros, eu aprendi a nadar direito, e foi, assim, uma época muito gratificante. Mas, para o pessoal ter uma noção, não existia protetor solar, a gente usava óleo Johnson com Coca-Cola, nadar costas era uma desgraça, meu nariz sangrava, e eu era também uma situação meio diferenciada, eu era nadadora de costas e de peito. Nada a ver nas combinações, mas era Juliana. E aí, quando eu entrei na faculdade, me formei, e outra, tentei fazer uma USP da vida, que era muito importante na época, acabei não fazendo porque eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, este ano eu completo 50 anos de profissão. É uma coisa assim que eu falo assim, não, é inacreditável. Vou falar a data, vou falar a idade, mas parece que não é verdade. E comecei a trabalhar sem registro nesse colégio Benjamin Constant, que é um colégio alemão na Vila Mariana. Inaugurei a piscina lá, que era uma piscina suspensa. E depois disso, eu falei assim, vou embora para a Alemanha quando terminar a faculdade. E eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Pelos meus instintos, pela minha vontade de ensinar, era uma coisa nata, vinha de mim, fiz o teste, a diretora gostou, trabalhei com as criancinhas de 2 anos, isso foi em 1970 para 71. Em 71 eu fui registrada. Então, o ano que vem, por carteira, é que eu completo meus 50 anos. Aí fui para a Alemanha, trabalhei 2 anos para juntar grana. Na época era o dinheiro lá era marco, então nós tínhamos que trocar o nosso dinheiro para dólar, de dólar para marco. E aí tudo que eu guardei e trabalhei para esses 2 anos, em 1 ano acabou. Eu falei, gente, e agora? Não acabei meu curso ainda. Então fui trabalhar de babysitter, limpei muito fogão, limpei muito banheiro, mas foi uma experiência assim, fantástica no sentido de conhecer pessoas que vivem na Alemanha.
peguei uma senhorinha pós-guerra, e na Alemanha ainda tocava a sirene para treinamento, para alerta de guerra. E essa senhorinha entrava em pânico, e ela se escondia debaixo do sofá. E tudo aquilo, para mim, foi uma vivência fantástica, muito diferente do que a gente estava acostumado aqui no Brasil. E outra, não tinha como a gente se comunicar a não ser carta. E a carta demorava 2 semanas para chegar. Então, foi uma coisa assim, hoje, olhando para trás, nossa, parece que faz tantos anos, mas tantos anos, que essa história não é nem verdade, é coisa de livro, né? E aí trabalhei numa família onde o casal era jovem, uma casa muito bonita, de 4 andares, a casa toda deles, e eles alugavam daí departamentos, né? Porque na Alemanha eles não têm essa... Não é que nem aqui no Brasil, que tem mansões e mansões. O pessoal usa aquilo na praticidade. Não vou usar o andar de cima, então vamos alugar. E ela não podia engravidar, ela estava com dificuldade. Quando eu cheguei lá para trabalhar de babysitter, ela engravidou. Eu acompanhei os 9 meses e trabalhei com esse bebezinho como babysitter mesmo. E aí falei, bom, é aqui que eu vou levar o meu primeiro bebê para natação na faculdade de Colônia. Que as aulas eram aos sábados, não fazia parte do currículo diário, era só de sábado. E também uma situação totalmente diferente da nossa, os pais com neve, sem neve, o piso aquecido. Nossa, você entrava, para entrar na piscina, tinha uma torneirinha que já saía um desinfetante do pé. Então, situações assim que para mim eu ficava, que é isso? Onde eu estou? Né? A piscina, uma delas, a de bebê, o piso baixava e subia, só apertando um botãozinho. Então, você estava lá com uma piscina para o pessoal trabalhar borboleta, por exemplo, e depois vinha aula de bebê. Era só apertar o botão, subir o piso, ficava na altura perfeita para os pais entrarem na piscina com os bebês. E aí, uma situação assim, também bem diferenciada, mas eu não tinha noção, porque eu não tinha visto natação para bebês no Brasil. Porque a minha ideia era trabalhar com ginástica olímpica, com dança. Então, a natação, eu falei, bom, fui nadadora, adoro água, vou fazer. Então, eu fiz o curso de crawl, peito, borboleta, costas, que era separado de cada um. Cada professor dava o seu módulo do nado no curso de natação, e eu bebê aos sábados. E levei minha bebezinha, foi a primeira vez que troquei fralda na vida, a primeira vez que eu carreguei um bebê no colo, não tinha a menor ideia de nada. Tive insegurança, com certeza, mas a paixão de estar lá dentro e querer aprender era fantástica. E detalhe, professor fora d'água. Mas isso é bom? Com certeza. Para a realidade deles, o professor não precisa entrar na água. Para a realidade deles, entra o pai e a mãe, ou só a mãe, ou só o pai, ou os avós, e são eles que têm que aprender a lidar com a criança. O professor já sabe lidar com a criança. Então, quem tinha realmente que aprender éramos nós que estamos lá como pais. E eu digo assim, hoje, olhando, é muito legal para a nossa realidade brasileira, temos que estar na água. Não tem jeito. Mas para a realidade deles lá, o professor pode entrar e sair à vontade. E realmente não é que nem a gente, que a gente ensina para a criança. O professor ensina a mãe, ensina a criança, pega, segura, mostra. Não, lá os pais são participativos integralmente na educação da criança. Diferente de nós aqui. A gente tenta, mas nem sempre dá certo, né? Porque a gente tem que trabalhar, etc. e tal. E dentro dessa parte do estudo lá, eu fiquei cada vez mais encantada com a natação para bebês. E quando voltei ao Brasil, eu falei, bom, vou trabalhar com a minha ginástica olímpica, vou trabalhar com a natação para bebês e vamos ver o que vai dar. Aí, outro detalhe, mesmo na ginástica olímpica, nenhum professor segurava o aluno para fazer nada. Quem segurava para você fazer uma estrela na trave eram os outros alunos da faculdade. Então, o professor realmente estava lá para cuidar da gente, dar as dicas para a gente, só que ele não se cansava, ele não punha a mão na massa. Ju, eu vou até aproveitar aqui uma deixa. As pessoas as mais recentes, profissionais da natação infantil,
não sabem a importância da Universidade de Colônia e dos primeiros estudos da natação de bebê lá. Porque você foi lá também por causa de querer estudar ginástica olímpica e tudo, mas qual a importância da Universidade de Colônia, na Alemanha, como um laboratório, como os primeiros estudos da natação de bebê? Você pode dar uma palavrinha resumidamente sobre isso, já na década de 70 e 80? Sim, 70, né? é, a rua lá em Colônia tem o nome de Karl Dimweg, que era o marido da Liselotte Dim, também professora, e quem trabalha com bebês deve conhecer a Liselotte Dim, com certeza, apesar de ser jurássica também, né? E falecida já, infelizmente. E ela fez uma pesquisa com 360 bebês, colocando um grupo no maternal, outro grupo na natação, outro grupo na natação e no maternal. E ela acompanhou esses bebês durante um ano. E o resultado foi que quem fez natação e a escolinha se deu melhor em todos os sentidos. Emocional, cognitivo, motor. Então, foi a primeira pesquisa que, pelo menos, eu ouvi falar. Que até então eu não tinha nem ouvido falar em natação para bebês. E eu me baseei muito, fiquei apaixonadíssima por isso. E a Faculdade de Colônia, de uma maneira geral, é uma faculdade onde o pessoal se preocupa muito com o desenvolvimento motor e também psicomotor. Hoje, com certeza, tem já 20 anos que eu fui para lá, devem ter trabalhos maravilhosos em relação até à psicomotricidade, mas eles sempre preservaram e cuidaram muito em lidar com as crianças na independência delas. Elas é que tinham para fazer, elas que tinham que explorar. E era uma coisa fantástica, porque era uma das únicas universidades na Europa, na época, que tinha todo um trabalho buscando melhorar o desenvolvimento infantil. Então, a aula de recreação era fantástica. Bom, eu fui assim, apaixonada em todos os sentidos, e só até hoje. Eles têm uma diferença da gente, que nós somos muito mais emotivos em todos os sentidos. Mas, ao mesmo tempo, o que eu pude ver lá, mesmo sem toda essa emoção que o brasileiro tem, eles são super felizes, realizados. Os pais têm muita consciência da educação e do desenvolvimento da criança, coisas que aqui a gente sabe que é muito difícil os pais terem essa consciência, ter noção de que cada fase, cada idade do desenvolvimento psicomotor dela, ela tem capacidade para executar, e para falar, e para andar, para correr. Lá os pais têm essa noção, pelo menos tinham, né? Vamos dizer assim, estou contando uma história antiga, hoje em dia não estou acompanhando mais. Globalizou, então muitas coisas mudaram. Mas era a melhor faculdade de educação física do mundo na época. E era uma referência para todo mundo. Não, depois não fui só eu que fui. Teve outros profissionais também que foram O Poli está na live, ele foi, né? O Célio Amaral também, parece que foi também. Foram. E você foi sem... Tem um outro professor do Rio Grande do Sul que passou lá também. Agora também vou... não lembro. Mas assim, o que eu acho interessante, Ju, é que assim, você foi sem bolsa de estudo, sem, como se diz, sem patrocínio. Você foi numa época, anos 70, que realmente era por carta comunicação, e você vai e é uma mulher que desbravadora, e você vai lá e leva uma máquina, filma debaixo da mesa, filma em Super 8, e aí você vem para o Brasil e traz para a gente e mostra para a gente que tem muita coisa legal, mas que existe um distanciamento cultural, né? Como é que é isso tudo quando você vem para o Brasil com essa bagagem toda? Eu já tinha noção, porque a minha educação foi para o lado alemão-holandês, porque meu pai era indonésio, mas de família holandesa. E meu pai passou guerra na época, inclusive, ficou preso 3 anos em campo de concentração. Então, toda a história deles já era bem diferente do que a gente vivia aqui no Brasil.
E quando eu fui, tudo era um deslumbre, tudo era maravilhoso. Eu acho que eu não tinha nem maturidade para prestar atenção em muitas coisas, que é uma coisa que, quando você é jovem, passa, vai en passant, e você nem percebeu tudo. Então, a gente teria que estar voltando mais vezes. E foi o que eu fiz depois de 10 anos, eu voltei de novo para ver o trabalho. E, claro, Liselotte Jim já não estava mais. Quem trabalhava era a Viola Ziegler. Inclusive, eu trouxe ela ao Brasil. E a reação do pessoal aqui para o curso dela foi assim, mas isso aí a gente já sabe fazer, isso aí a gente já sabe fazer. Porque o principal dela era exatamente os pequenos detalhes da empunhadura, os pequenos detalhes do mergulho. Não era assim, oba, vamos nadar, é festa. Beber, vamos lá, é festa. Não era esse o caminho. E esse trabalho da Viola Ziegler lá também era muito bom, também com comprovação científica, e nosso querido e famoso Kurt Wilk, que é um espetáculo, foi da nossa geração, lá no Célio Amaral, o Célio trouxe ele para o Brasil, foi um curso espetacular para quem fez, para quem lembra, né? E, assim, o choque foi que eu entrei no Brasil e falei, bom, vou à Alemanha, encarar a realidade brasileira e vou ver o que eu posso tirar daquela aula para colocar na minha aula. E comecei a trabalhar. Aí fui visitar o Salvador Felizete para ver o trabalho dele, fui visitar o Fontanelli para ver o trabalho dele. E, claro, fazendo a comparação dos três, busquei aquilo que eu queria e comecei a montar a minha metodologia, o meu trabalho. Cometi erros, muitos acertos, graças a Deus, e trabalhei muito por instinto. E fui trabalhar na Maré, ela inaugurou, eu já entrei para trabalhar. Entrei como professora e acabei como coordenadora durante 20 anos. E na Maré eu tive um chefe muito, muito, muito especial. Ele já era um senhor de idade, ele abriu academia para o filho e para ele, claro, tem uma ocupação, ele já tinha uns 70 anos por aí. Mas ele era assim, uma pessoa muito família, muito querido. E ele me abriu os braços para eu fazer o que eu tivesse vontade dentro da academia, lógico, porque ele sabia que eu tinha o meu bom senso, ele sabia o que eu queria para a academia, e ele me estimulou muito. Eu devo muito a esse meu chefe. Inclusive, ele que me custeou a passagem aérea para ir para a Rússia, que também foi uma outra situação completamente hilária e diferente. Vou tentar resumir o máximo. Um ano de abertura de cortina de ferro, caiu o muro de Berlim, caiu a cortina de ferro da Rússia, e aí fui para Moscou. Não podia sair de Moscou, tinha que ficar só em Moscou, porque meu visto era só para Moscou, dentro da universidade, que chamava... Não tem problema não, Júlio. Faculdade de Cultura Física, uma coisa assim. E assim, um espetáculo muito bacana também. Totalmente outra realidade. E essa realidade lá era mais chocante para mim, porque na Alemanha a liberdade era total. Na Rússia, era uma coisa assim, tudo era proibido. Nós não podíamos, para comprar leite, para comprar pão, ainda tinha fila quilométrica. Foi quando saiu na televisão aqui, o McDonald's tinha filas de 4 horas. Mas para quem tinha dólar, podia comprar rapidinho. Então, muitas mulheres vendendo o corpo na frente da porta do metrô, tudo sujo em Moscou, a rua, mas da entrada para o metrô para dentro era assim um brinco, parecia feito de ouro. A escada rolante maior do mundo era lá, que você não enxergava o final. Então, eram situações assim, totalmente, de novo, opostas daqui do Brasil. E na universidade, muito bacana, e era emocionante, né? Porque como era muito frio, então todas as passagens são subterrâneas. E a gente, como brasileiro, morria de medo de ser assaltada ali embaixo ou que acontecesse alguma outra coisa. E as aulas que nós acabamos fazendo durante 2 meses foram cursos, né? Foi de psicologia, foi a natação para bebês em si. Eu fui a única que fui para a natação para bebês e fui ver o método do Igor Tchaikovsky, que era um método que estava arrebentando no Brasil. Então faz uma pausa aqui, porque
o seu rosto ficou escuro. E o pessoal quer te ver. Quando o celular caiu, o rosto ficou escuro. Dá uma ajeitadinha aí. Tenta abrir a janela aqui, então. Peraí, isso. Gente, isso é para você. O que a Juliana está mostrando para a gente, agora voltou a beleza toda pura, maravilhosa. O que você está passando para a gente aqui, né? Vai ser o dia das lives em módulos. Então, o primeiro módulo foi um pouco história, né, da natação. Vocês estão vendo que, assim, para chegar na música, o percurso é grande. Então, assim, a Juliana presenciou isso. Ela não está contando o que ela leu no livro, que nós lemos no livro. A Juliana simplesmente viu. Pronto, Ju, tá me ouvindo? Tô. Todo mundo tá te ouvindo. Não estão ouvindo? Então, agora top. Continua aí no Igor, vai. Ele era engraçado, a gente sabe. Ele era uma pessoa hilária e ele treinou muitas mães para continuarem o trabalho dele quando ele foi embora para Espanha. Então, eu não vi o Igor pessoalmente, mas eu fui na casa e fiz um trabalho de 2 meses com os bebês dessas mães, e elas me levaram, as criança de 1 ano e meio, numa água de 4 graus. E isso eu também tenho em vídeo, foi um dos que você, inclusive, ficou chocada. A Grace saiu da sala, passando mal. Eu achei que eu ia morrer congelada. E tinha um senhor no lago nadando, tranquilamente, nadando peito, numa água de 4 graus. Então, resumindo, são condições da terra deles, da cultura deles, do frio deles, né? São hábitos completamente diferentes do nosso. E não existia assim, uma academia de natação para bebê. Era o trabalho do Igor e do Dr. Guterman. E o Igor, assim, era aquele que jogava os bebês para cima, punha os bebês para nadar com os golfinhos, fez teste, inclusive tem isso em vídeo também, com o bebê nadando na piscina, metros e metros em volta da piscina, e tinha que mergulhar para se alimentar, mergulhava no fundo, pegava uva passa com a boca, porque o bracinho do bebê estava amarrado. Então, era realmente para ele, opa, é um golfinho essa criança. Então, tinham coisas assim que, olha, foi muito difícil de ver. Do jeito que vocês viram aqui os vídeos que eu passei na época, o que mais deixou a gente muito chocada foi o vídeo onde a mãe colocou uma banheira em cima da mesa da cozinha e era tipo um aquário grande. E esse aquário grande com água, e ela fazia diversos mergulhos com o bebê, mas assim no tranco. Afundava a cabeça, era realmente colocar a cabeça dentro da água, levantar, colocar. E aí, quando ela colocava, a criança entrava em estado cianótico. Tanto que ela tinha que, às vezes, bebia água muitas vezes. Tinha que colocar o dedo na garganta para a criança desengasgar. E a criança bebia tanta água que depois ela pegava assim, a perna do bebê, com um barrigão enorme, e ela apertava assim, a perninha do bebê contra o estômago, para a criança botar para fora toda essa água que ela bebeu. Então, são coisas assim hilárias, que para nós não quero ver, chocar. Não, vale como conhecimento geral. Hoje a gente já sabe e não precisamos mais ver. Eu sou muito grata por ter feito esses cursos e ter podido ter essa cultura de conhecer esses trabalhos, graças a você. Porque senão a gente não teria essa oportunidade, naquela época que não éramos globalizados, de ter esse conhecimento, né? Você vê, a ginástica, que é a mais famosa, no fim, do que a natação, é aquela onde eles pegam o bebê assim, fica de pendurado. Nós estávamos indignados e a gente encostava o professor na parede. Mas como assim? E as articulações desse bebê? Como é que esse bebê vai crescer? A gente tem todo um cuidado para segurar no bebê, porque ele ainda, a ossatura dele está em desenvolvimento, né? Ele ainda tem, muita cartilagem ainda, né?
para esse bebezinho desenvolver. E eles disseram, olha, nós não vamos comentar sobre o assunto, nós não concordamos, essas crianças com 20 anos provavelmente vão ter diversos problemas de articulação, e por aí ficou. Então, a gente não tinha muito acesso aos profissionais que, de repente, concordariam com o método. A tradutora, que era uma menina muito bacana, ela falava espanhol, ela também, ela falou assim, meu filho não vai com esse médico, em hipótese alguma. Então, no próprio Moscou, vamos dizer assim, muita gente não era adepta a essa metodologia. Só que aqui no Brasil, a tendência do brasileiro, hoje em dia não mais, eu acredito, mas antigamente era, o que vinha de fora é maravilhoso. Quando passou no Fantástico, a reportagem do Igor, o que dava de professor querendo fazer isso com as crianças era assim um absurdo. Por isso que eu falei, não, vou lá para ver. Vou ver o que é, o que não é, e realmente é assustador. Eles são pequenos atletas, e assim, comentários, não tenho como provar, são comentários, que ele estava tentando montar uma nova nação de mães, pais, bebês super fortes, porque se viesse uma outra guerra, se viesse um outro Hitler maluco da vida, ele se achava não maluco, né? Ele teria um exército super fortalecido. E essa era a ideia que me passava. Bom, e outra coisa assim, muito hilária em Moscou, muito lindo, muito bacana tal, a gente tinha que marcar uma semana de aguardar 1 hora para entrar a ligação para o Brasil. Eu estava indo pelo caminho que eu gostaria. Eu acredito que quem trabalha com bebês e quem trabalha com crianças tem por si só um afeto muito especial. Não é para qualquer um, da mesma maneira como não é para qualquer um trabalhar com treinamento, não é para qualquer um trabalhar com idade. Você realmente tem que você tem que se dispor a isso. Porque nenhum trabalho, Renata, você tira de letra no instalar dos dedos. Sempre tem o lado positivo, o lado negativo, sempre tem uma história boa, uma história ruim. Tem, vou dizer assim, eu fui muitas vezes para casa chorando, com pais me desafiando em questão de, mas você vem me dizer o que eu tenho que fazer com meu filho, né? Então tem que explicar. Estou dizendo que ela tem que fazer, estou dando uma dica para ela, se ela pode ou não, e podemos conversar sobre o assunto. Então, são situações, principalmente na natação para bebês, que você não trabalha diretamente com ele, você trabalha através dos pais com os bebês. E passei por situações assim, hilárias. Fala. Não, continua, pode continuar. Ah, tá. Situações Nossa, como? Um exemplo para a gente aí. Que a gente pedia para os pais para os bebês devem acordar cedo, dormir cedo, fazer o soninho da tarde. A parte principal era a uma psicologia moderna na época, não se falava não para criança. Todo mundo começou a não querer falar não para criança. E aí tinha uma linha ou outra. É muito engraçado isso, né? O pessoal não para pensar. Veio a novidade, vamos embora e vamos copiar. E o pessoal não parava para pensar. E você não usar a palavra não quer dizer que você tinha que falar não o dia inteiro, e muito menos também o contrário. Mas tem pais que têm um excesso de falar, tudo era não. Sai de pé da borda, não fica perto da borda, vai cair, vai machucar. Sai de pé, não fica na borda. Então, esse não é desnecessário. E esse excesso de não fez com que viesse essa, em contrapartida, uma permissividade absurda, onde a gente vê até hoje. Está me ouvindo? Perfeitamente. Está ouvindo? Perfeitamente. Ah, tá. Veio uma permissividade muito grande e a conta chega mais tarde.
mesmo se você for uma família que só fala não para o seu filho, e mesmo se você for totalmente permissivo. Nós trabalhávamos muito gostoso na Maré, tentando ver com os pais, mas foi um caminho longo. Eu acredito que todo mundo que trabalha com os bebês, principalmente os iniciantes, passam por essa fase de lidar com os pais. Como eu já tinha filhos, então para mim era mais fácil. A minha credibilidade dobrou. Eu tinha meu filho na água como exemplo para muitas mães. Então ele já com 1 ano e meio para 2, ele saía da piscina. Dizer que eles não vão me amar, isso não quer dizer que eles não vão estar no meu colo, que eu não vou encher de carinho. E a criança se sente muito segura, porque ela percebe, opa, estou indo até o vestiário sozinho. Lá no vestiário tinha alguém esperando, claro. Vou deixar uma criança no vestiário por conta com 1 ano e meio. Mas esse caminhar até lá era uma postura de satisfação muito gratificante. E as mães viam. Só que elas não tinham coragem. Um exemplo muito forte foi a professora Rosana, ela era minha professora de bebês também, dava aula junto comigo. E quando ela teve filhos, eu não vou fazer esse mergulho com meu filho. Não, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu falei, mas Rosana, você mostra para as mães e ensina as mães a como trabalhar e mergulhar com os bebês na hora que você não faz. Então, entra uma controvérsia aí. A Célia, que inclusive acho que está aí. Tá sim, tá sim. Tá, né? A Célia, que começou, graças a Eleonora, que me mandou a Célia de Franca. E quando ela chegou, ela falou assim, eu vim, quero trabalhar, tal, eu vou morar em São Paulo. E ela veio, ficou e nunca mais. Temos mais de 30 anos de amizade e ainda continuamos no mesmo trabalho, tanto ela quanto eu. Vocês são irmãs. Somos. É paixão gostosa, que a água me trouxe, né? Que é deliciosa da água me trouxe. Bom, aí no fim a Maré foi maravilhoso. Era uma das melhores academias de São Paulo. E nós estávamos num bairro de São Paulo onde o poder aquisitivo é muito alto. Então nós dávamos aula para filho do Agastern, filho da Fafá de Belém. Eu dei aula, e a Célia também, para os meninos da Hortência, do basquete. Então era uma academia com o nome, pode-se dizer assim, top de linha, principalmente no bairro. Mas muita gente, na época, olha só como são as coisas, o pessoal vinha de Alphaville para fazer aula, o que hoje é impossível, né? Ninguém vem hoje de Alphaville para São Paulo por causa de um professor. Na época vinha. E eram 30 quilômetros, era muito bacana. Talvez no interior, sim, cidades menores, onde o trânsito não é que nem aqui em São Paulo. Hoje você demora 2 horas para chegar aqui. E a academia era muito conceituada, meu chefe me dava abertura total para eu escolher, e aí fui fazendo cursos, estudando, dando cursos, e o pessoal começou a pedir para eu dar cursos. E aí foi quando eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro, e também situações hilárias. Meu primeiro ENAF, Renata, eu fui de avião, de um fazendeiro, cheguei no meio do nada, só estrada de terra. O aeroporto era uma estrada de terra na fazenda com uma casinha que parecia um toalete que estava fechado. Desci do avião, os fazendeiros foram embora e eu fiquei sentada. 40 minutos. Gente, é mentira. E não existia celular, não existia foto, não existia nada. Só restava esperar. Só esperar. Aí eu fiquei esperando. Eu falei, não, me deram o golpe. Eu falei, isso aqui vai ser um estupro, vai ser... vamos sequestrar. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, sou professora, né? Eu falei assim, não pode ser. Bom, fiquei esperando, sentada na mala. Se tivessem tirado uma foto, ia ser 10. Fiquei sentada na mala, de repente eu vejo um Fusca com 2 rapazes, chapéu de cowboy, e chegaram. Professora Juliana, isso foi em Varginha. Lá onde eu fui. Eu fiz curso com você em Varginha. Gente, mas ao mesmo tempo, depois foi muito bacana. Tinham professoras de ginástica aeróbica na época, mas da natação eu era a única mulher. E recebi
um prêmio do prefeito, no palanque, no meio da praça, recebi uma placa de agradecimento por estar transmitindo. Gente, coisas assim maravilhosas, que não tem preço. É uma emoção indescritível, né? E depois, quando passou para Poços de Caldas também, fui muitos anos para Poços de Caldas, muitos anos ao Rio, onde eu ficava no Hotel Glória, que também o professor Hernani Contursi. Hernani Contursi, na época, era assim, um gentleman e montava cursos. Ele e Maurício Fernandes, da aeróbica também, né? Da ginástica. E, bom, nesses cursos grandes, vinham pessoas do Brasil inteiro, e eles acabaram me levando para o Brasil inteiro. Aí fui a Manaus, a convite. Cheguei lá. É uma situação diferenciada para a gente. Mesmo eu tendo ido de jatinho até Varginha, quando eu cheguei em Manaus, chegou no aeroporto uma Brasília, todinha arrebentada, toda. O ar-condicionado era o porta-mala levantado, o motor na Brasília era atrás, né? Quente, mais quente. Bom, fui, respirei fundo, falei, vamos ver. Cheguei, o alojamento era do Sesc, era um alojamento comum, eu já estava acostumada, porque fui nadadora, né? Com beliches, mas eu estava sozinha, sem televisão, no silêncio, assim, meio eu respirando fundo, eu falei, vamos embora, vamos dar chance, vamos para a faculdade. Cheguei na faculdade, não tinha ar-condicionado, estava 50 graus, um lugar úmido, eu precisei de uma toalha de casal para começar a me enxugar para poder dar aula. Então, também foram situações hilárias. Mas fui nadar no Rio Negro, me levaram para passear de banana ball, que foi a primeira... Banana ball, não, de banana, né? A banana na água, lá puxado pela lancha, foi muito bacana. Fizemos churrasco na beira do rio, comendo os peixes típicos, mas comia com a mão, com o pessoal realmente que pescava na hora e comia com a mão. Ou seja, você desbravou esse Brasil como mulher e falando de natação para bebê, né, Ju? Foi assim, verdade. você tem que escrever um livro, Ju. Só Ai, para contar essas histórias. Todo mundo já te falou isso. E aí eu te pergunto, né, como uma entrevistadora aí que tá todo mundo me chamando de Hebe, eu tô só vendo o bullying aqui subindo. É assim, quando que você fala assim, eu preciso colocar na aula de natação de bebês e infantil a música? Quando que dá esse start? Quando você começa a fazer isso? foi logo no início, porque na Alemanha também tinha a música. O Salvador Felizete já cantava muitas músicas, só que a maneira de trabalhar com a música e os exercícios da aula fui diferenciando e fazendo da minha maneira, né? O Salvador era muito zen. Até que ele falou assim, não, eu sou a árvore, eu sou a luz, eu sou a energia. Eu falava assim, eu sou Diana, sabe? Naquela época eu não tinha esse zen dele, também não era não estava na moda. Ele também foi... E eu falei assim, olha quantas situações diferentes que eu vivenciei. Deixa eu só te contar um curso que foi maravilhoso. Aliás, todos foram maravilhosos, mas um que foi muito bacana, e também nunca tinha ido ninguém para lá, foi em Rondônia. E aí juntou Acre, Rondônia, Rio Branco, a parte toda ali do norte, fizeram uma camiseta de bebê bordada com um bebezinho, com o nome das cidades e dos estados, e natação para bebês. Me deram de presente. Chorei que nem criança. E ganhei presente. Foi o único lugar onde eu fui presenteada, assim, só faltava eu trazer, sei lá, alimentação típica de lá, porque o resto tudo eles me deram. Diversos. E uma outra situação que também é muito hilária, é você, de repente, ter que dar autógrafo e tirar fotografia. É uma coisa assim, hoje, claro, tantas pessoas, todo mundo
discurso, é normal, eu também gosto de estar do lado do meu ídolo, da pessoa que eu gosto, mas naquela época era uma coisa assim, uau, né? Então, tem muitas assinaturas minhas em diversas academias hoje lá. Então, foi uma vivência muito bacana essa dos cursos. Eu me apaixonei, gostei muito, mas as coisas vão mudando, né? E eu precisava continuar estudando, eu precisava continuar, principalmente, trabalhando, e muito, né? E depois de 20 anos, a maré fechou de um dia para o outro e afetou a gente emocionalmente, financeiramente, e todo mundo estava na rua no dia seguinte, e eu era coordenadora. Então, se eu senti mais do que uma vez emocionalmente por mim e pelos meus professores. Bom, passado o susto, o choque, fomos procurar emprego, fomos batalhar, recebi muitos nãos. Ah, alguém com seu gabarito, eu não tenho como pagar. Mas eu também não podia trabalhar de graça, eu precisava trabalhar para me sustentar. E pessoas assim, me dar a mão para ir também, tomei um não, assim, derrubado. Isso é mais para saber. Continuar falando de natação para bebê, e a Juliana estava começando a falar dessa metodologia que ela, dessa maneira, encontrou de colocar sentido na música nas aulas de bebê, tá? Então ela está conectando aqui, vamos ver se agora não cai mais. Vamos lá, take 5. Estou grudada no roteador. Eu também tô, mas assim, eu troquei, até meu irmão me ajudou aqui. É a hora do comercial, entendeu, Juliana? Já virou um programa, então a gente está voltando do comercial, pena que eu ainda não tenho patrocinadores. E aí você vai. E assim, você falou assim, o bebê canta no mundo inteiro. O pai canta no mundo inteiro. Então, por que não, né? Foi dentro desse pensamento que você começou a pesquisar e trazer isso para a natação. Exato. E aí foi feita uma pesquisa e os resultados foram apresentados pela Sociedade de Neurociência Cognitiva. E eles mostram que a sensibilidade ao ritmo é desenvolvida logo nos primeiros anos de vida. E tem uma conexão muito forte entre as mães e os bebês. A Laura Cirel, que é autora do estudo, ela pesquisou 30 mães que cantaram Brilha, Brilha, Estrelinha, que quem trabalha com bebês conhece, né? Em 2 ritmos. Um bem tranquilão e outro mais acelerado. Quando eu digo acelerado, gente, é acelerado para bebês. Não é para sair correndo cantando Brilha, Brilha, Estrelinha. E o equipamento media as glândulas sudoríparas. E aí eles perceberam que quando cantava a música mais lenta, a criança ficava mais calma e não transpirava tanto. Né? A mãe não transpirava tanto também. Os dois estavam conectados neurologicamente. E quando a música era mais acelerado, o humor mudava e transpirava mais. Então, aí eu fui buscando, vamos dizer assim, situações de fora d'água para tentar dentro d'água, porque eu não tinha onde pesquisar exatamente o benefício da música em relação à natação. Mas se faz bem para as crianças fora d'água, dentro d'água não vai fazer diferença, porque eu não estou cantando embaixo d'água. Certo? Então, eu não vou ter a influência das propriedades da água. Nós estamos em cima da água, fora d'água. E aí foi comprovado que as crianças têm a mesma frequência. Em relação aos benefícios, a gente tem na própria expressão corporal, na coordenação motora, na motricidade fina, na motricidade grossa. A partir do momento que você elabora uma musiquinha dirigida àquela atividade que você vai fazer. Então, o que nós temos ainda? Muito de benefício em relação a isso. O desenvolvimento da linguagem. Quando a criança começa a balbuciar, quando você canta Atirei o Pau no Gato, ou Não Atirei o Pau no Gato, é onde ela começa a jogar para fora
pelos sons que ela ouve, ela vai tentando imitar, e ela vai. Isso já foi dito, inclusive, toda essa proposta, eu não vou entrar nem em detalhes, que nem tenho capacidade para isso, pela Rossana e pela Aline, que falaram muito bem sobre neurociência. E que De uma estão na maneira muito. live te assistindo. Oh, meu Deus, um beijo para todas elas. Aliás, para todo mundo. Você sabe quem mais está na live? A minha turma do DIP. Da Roberta Rosas. Minha turma da Roberta Rosas, do DIP. As minhas amigas queridas também estão aí na live. Bom, então o desenvolvimento da linguagem era muito importante. Então, quando eu canto para a criança, quando eu vou cantar para ela, olhando nos olhos, eu canto, eu olho, eu digo, não atirei o pão no gato. Então, é a minha relação mãe direta com meu filho na água. Não vai cantar, não atirei o pau no gato. Entendeu? Essa relação tem que ser profunda. Eu não estou cantando para a minha aula ficar divertida só. Eu estou cantando para ter uma troca de emoção, uma troca de informação entre a mãe e o bebê. Eu estou estimulando esse bebê com uma palavra, o tô. Ela está na fase do aprendizado. Quando eu canto uma outra música, aonde eu quero deslocamento, com certeza eu também estarei de frente para o meu filho, quando a aula é com mães, tentando buscar dele e informar para ele o que eu quero através da música. Então, roda, roda seu bracinho. Eu vou cantar, se eu quiser, brincar de roda bracinho. Não estou ensinando crawl, gente, pelo amor de Deus. Da mesma maneira que eu faço a rotação para frente, eu faço a mãozinha batendo lá em cima, batendo aqui embaixo, rodando o bracinho para trás. São movimentos que lá nos 6 anos vai virar um nado crawl. Mas agora não. É uma atividade. Que, aliás, na Alemanha, e eu comecei na Maré também, a ginástica fora d'água. Isso me incomodou muito, porque as crianças se contorciam na beira da piscina para entrar na água. E aí eu comecei a usar essa ginástica dentro da água. Foi um dos motivos também para começar com a música, né? Porque a ginástica fora d'água, mesmo cantando, eles se contorciam todos que queriam entrar na água de qualquer jeito. E aí nós começamos a fazer ginástica dentro da água. Você, eu vou não te cortando, mas é para dar um gancho, para não perder esse gancho. Você sempre frisou nos seus cursos, eu nunca esqueci, que era muito importante que o professor de natação de bebê falasse corretamente com este bebê e não falasse bebês, a linguagem dos bebês. Eu nunca esqueci isso. E a música ajuda a falar corretamente. Você pode me falar um pouquinho sobre isso, Ju? Com certeza. Se você estimula uma criança que ela fala que ela quer a água, e você fala, você quer ela vai continuar achando que a água é Então, enquanto ela fala eu falo, ok, vou pegar a água para você. Ponto. Mas não é para ficar, meu filho, fala água. Isso é água, meu filho. Tá vendo que isso aqui é água? Fala água. Não. Você só vai não entrando no vocabulário da criança. O que é, às vezes, muito difícil para os avós e para alguns pais, porque eles acham muito bonitinho. Agora, para o professor de natação, que tem consciência de que isso é negativo para a criança, ele pode conversar com os pais, devagarinho, explicar. Olha, que tal se a gente tentar, é muito bonitinho, né? Falar ou, sei lá, qualquer outro som que a criança faça para explicar alguma coisa ou para demonstrar alguma coisa. É muito bonitinho e é muito gostoso. Mas nós estamos aqui como adultos para educar, estimular e oferecer um desenvolvimento para essa criança no futuro adequado. Então, eu não devo falar que a criança... mas depois, quando ela tiver com 4, 5 anos, ela aprende. Uau! É assim que você quer educar seu filho, né? Eu penso para mim. Então, eu não preciso que meu filho leia um dicionário com 2 anos de idade, mas eu preciso agir corretamente em benefício do meu filho e em benefício do meu aluno.
Outra coisa, que depois eu ia dar até nas dicas, mas por que todo professor, em vez de falar viva, parabéns, quando o bebê faz algum exercício bacana? Ei, todo mundo bate, fica na... Ei, entendeu? Por que não? Viva, parabéns, muito bem. Pronto, né? O pessoal não entende. É impressionante você ver todo mundo, os pais, porque ela fez o exercício correto, porque ela fez muito bem. Estou adorando o piu-piu aí. Ó, Eu tô aqui, ó. E você poderia dizer, então, para a gente que cantar para o bebê, tá, tem uma diferença entre cantar para a criança da pré-escola? Tem sentidos diferentes? Repete de novo. Por exemplo, numa aula de natação para bebê, você já conceituou a importância desse cantar para o cérebro, para o movimento, para a aprendizagem, para a linguagem. Só que para o emocional. Mas aí esse bebê cresce e ele vai para uma turminha. Cantar nessa turminha é diferente de cantar para o bebê? Com certeza. Com certeza. No que é diferente, Ju? O ritmo é outro. A sua linguagem também começa a ser outra. Eu não sou adepta ao tubarão vai te pegar. Tem muita gente que mas eu não acho legal, porque eu até hoje entro no mar, se eu não enxergo fundo, eu tenho medo que venha um tubarão. Tá? Eu adulto, imagina uma criança. Apesar de que tem tubarão bonzinho em desenhos animados, etc. e tal, mas eu não gosto do termo o tubarão vai te pegar, ou o jacaré vai te pegar. Essa troca com a criança, ela já entende o que você está falando, né? Tanto emocionalmente, corporalmente, quanto verbalmente. Então, você dá uma voz de comando, o que no bebê a mãe é que vai entender. Eu canto uma música, ela já sabe o exercício que eu quero fazer, a criança, depois, mais tarde, também. E tem diversas atividades que, se der tempo, eu passo, que você pode fazer com essas crianças de 2, 3, 4 anos na piscina, mesmo que dê pé ou não dê pé. E a letra da música pode começar a ser trabalhada dependendo do número de crianças que você tenha. Se você tem 10 crianças na piscina e você começar a cantar uma música aonde você vai falar o nome de cada uma, acabou a aula. Então, se você tem 2, você pode falar o nome de uma e de outra. Aí o Joãozinho vai mergulhar. Você tem 10, você não pode para falar o nome de cada um. Então, todos vocês vão mergulhar. Eles estão numa turma, para mergulhar junto. E um estimula o outro, e um copia o outro. E a aula fica assim, uma criança mais tímida, medrosinha, claro, tem que ser... Ela sai para você pediu. E ele canta. Se você quiser menos criança, ou um grupo de 10, hoje é o dia do vizinho terminar a minha música. Então, você começa uma música e a criança termina. Ou, próxima aula, vai me trazer uma coisa para a nossa aula da piscina. Então, participa. Não é só o professor que entrega, tá? Nessa fase de 3, 4 anos, 5, os professores sempre perguntam, posso trabalhar pop, posso trabalhar funk? Eu gosto de trabalhar com eles, porque eles são crianças. Eles vão aprender a cantar, eles vão poder o tipo de música que eles querem, quando eles crescerem, souberem diferenciar todos esses tipos de música. Então, para quem eu for estimular um funk hoje, eu posso oferecer outros tipos de música. Eu não sou musicista, não sou formada em música, mas tenho uma parte de ritmo. E eu acho que o corpo inteiro movimenta no ritmo. Cada um anda. Você sentar e parar.
caminhando na rua, cada um tem uma cadeira, cada um tem um ritmo, né? E é isso que eu gosto de falar com as crianças, porque essas músicas, eventualmente, uma vez por ano, eu posso trazer um teclado, um violão, posso trazer alguém que canta, pode ser um pai, uma mãe, ou algum profissional. É fundamental você, na hora que trabalha com a música, também perguntar por quê, para como isso que eu vou estar trazendo música. Ela não é aleatória a qualquer tipo de... assim, eu tenho que saber o porquê que eu estou trabalhando com isso. Ju, Então, o que Ju, o seu áudio é tá... bom... Ju, o seu áudio Oi? tá... O seu áudio tá picotando. Não é isso, gente? O pessoal pediu só para você voltar um pouquinho, que essa parte sua está muito interessante. E eu estou tentando até encontrar. Eu estou andando pela minha casa, entendeu? O meu sinal tá bom, mas o seu áudio está picotando para mim e para as pessoas. Então, o pessoal queria que você... Não é isso, gente? Está picotando, não é isso? Eu estou tentando achar um espaço que a voz da Ju... Vai falando, Ju, testa aí, por favor. Fala alguma coisa. Não lembro agora. Falando... Não, eu lembro, mas assim... Na faixa de 3, 4... Isso. Agora vai, continua, porque eu acho que agora foi. Mandaram você fechar a janela, Ju. Eu acho que não tem nada a ver. Fechar a janela? É. Não. A janela está fechada, é a veneziana que está semi-aberta. É. E aí vem um sol... Não, você tem fone de ouvido? Alô? Então você pode colocar? Vamos lá. Tenta com fone de ouvido. Isso. O ao vivo é assim, meu povo. É assim. É que esse pedaço é um pedaço que, assim, você estava falando muito importante e o pessoal pediu que estava picotando o teu som. Não é isso, gente? Fala, Ju. Deu? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Pessoal, faz aí um sinal, bota coração, vê se está ouvindo a Ju. Fala, Ju. Oi, estão me ouvindo? Tá tudo em ordem? Continuamos? Ótimo. Pô, corações mil. Então, volta só esse pedacinho onde você estava falando, ó, agora foi, dessa relação dessa música com essa criança de 3 anos. Então, essa música tem que ter um entendimento para a criança. Então, se eu vou cantar Os Dedinhos da Eliane, o que eu vou fazer com isso na minha piscina? O que isso aqui vai me ajudar na natação, que é a minha aula. A minha aula não é de música, a minha aula não é de recreação, também não vou colocar a escola dele, o maternal, dentro da minha piscina, não. A minha aula é de natação. Então, o que eu vou tentar fazer com eles? Movimentos de exploração, movimentos livres. Uma brincadeira que eu sempre fiz na Maré, na época que eu tinha bastante alunos, era o dia do surdo-mudo. Então, já entravam no corredor da academia, ninguém podia falar um A. Lógico que com crianças de 2 anos não é possível, porque eles não têm jeito, a capacidade de compreensão deles ainda não está madura. Então, a partir de 2 anos, e era brincado, não vamos conversar. Então, se você quer falar comigo, e eu ia fazendo alguma coisa e eles iam imitando, né? Então, eu falava assim, vem atrás de mim, sem falar, mas, claro, não é uma aula inteira de 45 minutos, você vai fazer uma aula de 10 minutos. E aí, ufa, né? Podemos falar. Olha como é bom falar.
Olha como é saudável a gente, feliz a gente poder conversar e a gente poder ouvir. Agora a gente não vai enxergar. Então a gente andava pela piscina, na época a piscina dava pé. Se a tua piscina não dá pé, faz com macarrão. Eles têm que se deslocar com macarrão, tampando os olhos e na confiança. Se tem aquele que vai espiar, você finge que não viu. Mas você vai conhecendo... você vai conhecendo... Ixi, agora como é que eu vou abaixar aqui? Pera, não dá. Tá, mas Deixa tá eu tudo... tentar Ó, botar... fica olha, a sua voz agora está magnífica. Então, mas pediram para baixar a câmera, peraí. Porque todo mundo quer ver seu rosto, meu amor. Aí é o problema. Agora Ai, tá meu todo Deus, mundo pera. vendo. Mandem corações para a Juliana saber que ela está sendo vista. Só sobe. Aí. Peraí, vou tentar, porque eu tenho que segurar o computador, que senão ele cai atrás do computador. Olha só, Ju, eles querem ouvir você e ver você, entendeu? Ó, tá ótimo. A Rose falou, tá ótimo. Beijo, Rose. Celinha, beijo. Então, essa concepção, né, da música é mais... Eu adorei quando você falou. Não é só recrear. Ela tem todo um sentido. Não, e o não todo cantar, um sentido na aula. E o não cantar, essa pausa, eu aprendi com você, né? E ela também tem todo sentido. Com certeza. Né? Tem todo sentido. Porque a criança ela vai perceber que a aula mudou, que não tem a música. Ela pode pedir a música, daí você fala assim, não, hoje nós não vamos cantar, hoje nós vamos só se movimentar. Cada um, 4, 5 anos, escuta uma música dentro da sua cabeça e dança. E aí você vai vendo, você sabe me dizer que música que você lembrou, que música que você gosta. Então a gente tem milhões de possibilidades de trabalhar com essa criança. Eu vou lançar aqui para você, Renata, eu não ia, mas eu vou. Oba! Vai ficar exclusivo aqui, eu ia só soltar mais para frente. Eu trabalho com esse fones, com esse, sei lá, como é que chama, iPad, uma caixinha de música, né? E com os fones de ouvido. E com as crianças de 3, 4 anos, como elas já veem muito celular, já põem fone de ouvido, elas têm condições de usar. E eu escolho a música e você trabalhou direitinho hoje, aí vai ser premiado. Final da aula, você vai poder se movimentar com a música que está tocando. E aí a criança vai e dança com o meu aparelhinho. Eu também quero. Próxima aula é você. Mas então, eles podem mergulhar com ele? Pode, esse daqui é de mergulhar. Tem uns que são só fone, que já não precisa nem do aparelhinho. É que para mim é muito caro. Então, esse daqui, se pifar, a criança arrancar, fizer alguma coisa, ele é baratinho, ele não é caro. Made in China, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Tem Wi-Fi e tudo. E aí a criança pode nadar, pode mergulhar. Mergulhar com música é a coisa mais deliciosa que existe. Né? E aí eu vou escolhendo os sons que eu quero, e são as músicas que eu gosto. Eu não vou colocar na minha aula músicas que eu não gosto. Porque também daí eu não vou cantar satisfeita, não vou cantar feliz. Eu tenho que cantar feliz. Então eu vou escolher uma seleção. Pode ser uma música clássica. Até se a criança disser, nossa, que música estranha. Por quê? Então é uma troca e um conhecimento dele em relação ao som, à música. Outra coisa que é muito bacana, você trabalhar com 3, 4, 5 anos, que eu ia até comentar, que era o dia do cego, que as crianças que já têm condições, você pode colocar um óculos também, com papel, cuida para não machucar o olhinho da criança, tal, pois o óculos não tira mais. Se não der pé, vai no macarrão. Se der pé, ótimo, com deslocamento. E aí você trabalha. O professor faz um grito, um som, bate na borda, chapinha a água, e as crianças têm que caminhar em direção ao som, né? Aí depois as crianças podem juntar. Um grupinho faz som e o outro vai buscar o som. Então elas mesmas participam com elas. A primeira vez comigo, eu ensino, e depois elas vão fazer entre elas. Uma outra coisa que é muito bacana... Nossa, eu fiz uma listinha aqui, gente. Mas nós vamos com calma, nosso programa está tranquilo. Inclusive,
No momento, ó, nós estamos aqui com uma espectadora que acabou de mandar um telefonema. A Cris da Aranhem de Ribeirão Preto pediu para você mandar um beijo para ela, porque ela está enlouquecida, mandando beijo para você. Por favor, Juliana, manda um beijo. Cris, linda! Te amo! Beijo! E a Nívia também, Nívia Natação, também está pedindo um beijo. Oi, Nívia! E as duas têm um trabalho lindo com as crianças e com os bebês. Então, o nosso programa está ficando interativo. Então, vamos embora. Então, enquanto você se organiza aí, tem os beijos que o pessoal está pedindo. Olha lá, a Cristina Daranhem agora está feliz, porque você mandou beijo para ela. Aninha com a Bela também quer beijo. Então, manda beijo, Aninha, por favor. linda, beijo! E todas dizendo que te amam e mandando coração. Ó, pediram para dizer novamente qual é o nome do aparelho que você mostrou agora. Ah, é para nadador, inclusive. Peraí, deixa eu pegar a caixinha. Ó, chama Wi-Fi Walker Music Pure Simple. Aqui, ó. É uma caixinha assim. Você vai na internet e procura. Não pega o mais barato, que com certeza é capaz de não funcionar. Mas esse aqui eu gostei muito. Eu já tive um outro e ele pifou. E tem alguns mais sofisticados, mais caros, que daí cada um resolve a maneira como quer trabalhar, né? Mas, espera um pouquinho. Deixa eu só achar aqui a minha listinha que eu fiz, porque senão eu vou ficar perdida aqui e falar coisa repetida. Não tem problema, Juliana, a gente não cansa de te ouvir. Ih, caramba, agora tá uma... Ó, eu tô anotando aqui, gente, todo mundo depois vai ter vários beijos. Ó, Juliana, você tá muito... Ó, eu sou a Hebe, você é a Xuxa, cara. Todo mundo quer beijo. Oh, meu Deus. Beijo. Eu não sei nem como é que a Xuxa manda beijo. Mas são situações, Renata, que a gente vê hoje em dia, graças à internet e tudo mais, eu posso ver o trabalho das minhas amigas também, eu gostaria de parabenizá-las. Tanto a Cris tem um trabalho maravilhoso, a Aninha tem, a Nívia e tantas outras pessoas que a gente encontra, são trabalhos, assim, fantásticos. E é bacana porque eu acompanhei também, da mesma maneira como elas me acompanharam, né? E o que elas cresceram, o que elas desenvolveram, eu acho que muitas aí, que até dos trabalhos que eu não conheço, coisas que antigamente a gente não via no Brasil, hoje é uma coisa assim, é incrível o que essas pessoas têm feito. Uma coisa só que eu gostaria sempre de deixar a dica. A gente fica desesperado em fazer muita coisa para a criança e não é necessário. O menos é mais para a criança, em relação ao material, em relação à música, em relação à decoração. Você sabe o que eu vi agora, não sei se é novidade, tem um tubarão de controle remoto inflável, que você faz ele passear por cima da sua piscina, no céu, no teto, com controle remoto. Quer dizer, precisa, é necessário. Um dia de festa, tudo bem, tranquilo. Mas no dia a dia, o menos é mais. Porque o que eu tenho que ver é a criança. E ela já tem muita coisa na escola, já tem muita coisa em casa. Ela já vai para a aulinha de música, de repente. Ela vai para a aulinha de inglês, ela vai para a aulinha de chinês. Tem um aluno que faz chinês. Quer dizer, sabe, até onde a gente vai... Não é nem ajudar a criança, você acaba estragando a criança, porque ela não valoriza de tanta coisa que ela tem. E isso não é só a criança, somos nós também, que a gente tem que cuidar e valorizar com o que a gente tem, com o que a gente é, com o que a gente faz. Né? É a mesma coisa. É um gancho até que eu ia te fazer. O que você tá... Eu vejo uma angústia dos profissionais de natação, acho que você também vê. De cantar a aula do início ao fim. Parece que liga um hit parade e entra a primeira música e vai até o fim. E isso, para mim, é uma angústia que vem muito mais do professor do que dos pais. O que você diria para esses professores? Porque assim, os bebês ficam... fica uma histeria, porque fica uma música atrás da outra, né? E todo mundo... E aí aquela loucura... É desesperador. É desesperador. O que você diria sobre isso, É desesperador. Ju? Não, pelo amor de Deus, tem que repensar, buscar o porquê que está dando aula assim,
qual é o benefício que essa aula está trazendo para o bebê. Eu também assisti um vídeo assim, era uma música atrás da outra, e bebê pequeno com bebê grande, numa velocidade que eu falei, bom, vão trucidar a criança. Outro também que eu assisti, que foi muito incrível, que, então, eu vou trabalhar o desequilíbrio com a criança. Rema, rema. Você não está trabalhando desequilíbrio. O desequilíbrio você vai trabalhar se você fizer bem devagarinho, na lateral principalmente, de um lado, espera ele tentar voltar para a posição, aí você está trabalhando um desequilíbrio para ele vir a se equilibrar. Mas se você leva para frente, para trás, para frente, para trás, você não está equilibrando ninguém. Não está trabalhando equilíbrio, você está trabalhando deslocamento, que é uma diferença muito grande, né? Então a gente tem que cuidar com o que você vê, com o que você ouve, tem que peneirar muito. Infelizmente, mas existe em todas as áreas. Tem pessoas, não vou nem fazer uma lista, mas é meio sem noção, e vão trabalhar por trabalhar. Quero meu dinheiro, porque depois até vou sair da piscina e vou dar aula de outra coisa, né? E aí você, aí você vai, por exemplo, e faz uma musiquinha do Pula, Pula, Seu Sapão. Para que eu já fiz essa falha também, mas eu me pergunto, para que é que eu vou levantar o bebê lá no alto e abaixar? Lá no alto e abaixar. Faz o pequenininho, pula, pula, seu sapão, né? Olhando no olho do bebê. Essa altura, essa diferença, tem que cuidar muito com qual bebê que você faz. Pode causar medo, insegurança, e não é o que eu quero. A Cláudia Amélia acabou de falar isso, ela falou assim, fora os malabarismos que fazem com os bebês. Eu fiz alguns também, mas hoje em dia não é aceitável, porque a informação é muito grande. Agora, isso é show para os pais. O pai acha lindo. De repente, ele vai lá e está fazendo alguma coisa com o bebê. O outro, que veio da Rússia, inclusive, né, do Igor, é sustentar o bebê aqui no equilíbrio. Para quê? Isso foi uma coisa... É legal você falar isso, porque vamos conceituar no tempo. O Igor fazia isso quando, Juliana? Para mostrar o troféu dele, que era o bebê. Sim, mas em que data? No século passado, em que década? Com certeza, em 1990, amiga. Não, menos, 1980. Então, Era em 1980. E é bom você falar isso, porque muita gente acha que isso é uma coisa nova. Pode ser, porque não se ouve mais falar do Igor, mas tem o livro dele, né? Agora todo mundo está ouvindo, porque você deu uma aula de história pra gente aqui, né? Agora, diga. Eu sei que você está com a tua listinha, mas eu também estou com a minha. Me pediram, aí também tem os pedidos, se você poderia cantar pra gente pelo menos 2 músicas das suas antigas, daquela que é a hit parade. São primeiros clássicos, né? Se você pode escolher 2 músicas que foram assim... não, vou escolher mais. Escolher mais. Tudo bem, mas para começar, 2, aí a gente continua o papo e você canta mais. Mas 2 músicas que são clássicos e que talvez as pessoas não saibam que foi você que introduziu ou que você que compôs. Então, a minha primeira, que foi para dar um bom dia para as crianças. Eu falava assim, as mães entram na água tal, e fica todo mundo perdido, eu quero buscar, sem ficar pedindo, vem para a roda, vem para a roda. Então eu começo a cantar Os Amigos da Água, que é Amigos da Água, vamos festejar, um beijo, um abraço para começar. Um beijo, um abraço para começar. Se eu cantar rápido, não dá tempo de dar o beijo nem um abraço. Então eu tenho que ir no ritmo do movimento da criança, tá? Não sou eu que vou daí oferecer o ritmo nesta música. Tem que dar o tempo de dar o abraço e aí eu continuar cantando, tá? Essa música foi na Maré. Aliás, eu fiz um CD também com 41 musiquinhas. Eu tenho a fita, relativo... eu tenho a fita cassete. Fita cassete, eu também tenho. Aí depois virou DVD, mas aí CD, daí eu parei. Aí outra música que é uma delícia, esse foi para os bebês, que eu posso também cantar na piscina pequena, né, para os 3, 4 anos,
Mas uma, quando você vai deixar de ter a mamãe dentro da água, é: bom dia, ô dona água, de volta aqui estou. Deixei a mamãe lá fora, seu amigo agora sou. Roda o bracinho, e todos rodam o braço te imitando. Bate o pezinho, eles levantam o pé, uns caem, mergulham. Tem uma variação grande, né? Bate o pezinho, assopra a aguinha para aprender a nadar. Palma, palma, palma. Bate o pé na água. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Natação alegre é. E viva a água! Né? E Então, assim, quando... as pessoas não sabiam, muitas não sabem hoje, que você compôs essas músicas, né? É verdade. Eu e algumas professoras da Maré também. Né? E muitas vezes eu fazia as músicas e falava: Célia, tá bom? E aí eu ficava com a letra na borda, porque a cabeça aqui do meu esquecimento, né? Eu esqueci a letra, então eu tive que ficar com a letra na borda. O pessoal quer mais música, o pessoal quer mais, Ju. Outra que eu acho uma delícia para deslize, olhando no olho do bebê: se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu nadava com a mamãe. Posso usar também, nadava com a tia Ju, né? Mas eu prefiro usar, se tem a mãe, eu prefiro usar a mãe. Eu nadava com a mamãe lá no fundo do mar, mas eu sou um bebê que adora brincar dentro d'água com o papai, ou com a tia Ju, ou com um amiguinho. Aprendi a bolinha soprar, aprendi a mergulhar e esconde. E ele esconde por conta, né? Sozinho. Posso também ajudar um pouquinho, se for o caso, tal, dependendo da idade da criança. Mas esse eu uso também, tanto no bebê 1 como no bebê 2. E nas crianças de 2 a 3 anos. E o que eu faço daí? Eu posso brincar? Se eu fosse um peixinho e brinco, empurrando e trabalhando, inclusive, musculação com a criança. Porque quando você desliza ela de um lado para o outro, você tem a pressão da água, a resistência da água, trabalhando com o corpo desse bebê. A perninha dele vem para cá, a perninha dele vai para lá. Então você alonga um lado e contrai o outro. É a mesma coisa quando você trabalha com suspensão. Então, o bebê vai dobrar o bracinho normalmente. Ele vai fazer força para dobrar, e principalmente quando você chega perto da água, para mergulhar. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a força, vai segurar e está trabalhando musculação. É o que a gente brinca, inclusive, na água, né? Que a gente trabalha bastante com esses bebês. Mas eu fiz... Mas você tem música nova. Mas eu sei que tem música nova também. Mas antes de você botar o lançamento aqui pra gente, tá? É muito legal a gente poder saber, porque essas músicas se tornaram universais. Todos nós, professores, a gente pode até ter mudado uma letra, uma palavra, né? Eu vi, eu fico muito orgulhosa. Mas muito feliz. A origem está aqui. Sabe quem acabou de entrar na live? Paulino Enaf. Paulino. Paulino, um beijo. Então, beijo, Paulino. Então, assim, é importante, Ju, que as pessoas... Assim, eu tive a oportunidade de estar lá com você, eu estudante na década de 80 e 90, e vi com você. Mas toda uma geração que vem agora aprende, né, com os outros por repetição, mas não sabe aonde foi ali o começo. Então, essas músicas estão na nossa memória afetiva de professor. Então, ver você cantando é muito gostoso, né? É gostoso. E assim, antes de você dar os seus lançamentos, né? Como eu vou fazer uma pergunta assim, você hoje, né, trabalha, a Maré fechou, você contou pra gente, você foi trabalhar com personal. E aí você continuou usando a música no trabalho de personal? Eu uso, mas eu uso um pouco menos. Porque eu não preciso, por exemplo, juntar a turma, ele já está comigo direto, de frente comigo, né? Então eu não preciso juntar a turma. E eu vou cantar para eles: amigos da água, vamos festejar, um beijo e um abraço? Posso. Eu posso ser amiga dele na água. Mas a relação de amigo para eles, não sou eu que sou professora. É a criança. E ele não tem uma outra criança.
né? Às vezes acontece de vir irmãos, então nadam os dois. Então tem que ter bom senso no que a gente vai usar. Eu tenho que perceber, principalmente no personal, que eu não sou mãe desse bebê ou dessa criança, não sou babá dela, não convivo com ela, eu sou professora de natação e eu tenho que ter o meu valor como professora. E essa distância, dependendo do público que você tem. Tem pessoas que vão, dão aula numa casa, conversam, tomam café. O meu público, eu vou, dou minha aula e vou embora. Eu não sei agora, eu ofereci na quarentena algumas atividades. Tem um que está na Bahia, na casa, com piscina, brincando. Tia Ju, na volta a gente se vê. Né? Eles não querem atividade nenhuma. Eles querem simplesmente, vamos dizer assim, não quero que ninguém saiba da minha vida. Mas você trabalha com a nata, da nata, da nata. Aliás, mais uma vez, o pioneirismo. Eu acho que é assim, não podemos afirmar, mas eu acho que você também é uma das primeiras profissionais de bebê, mas com o nome personal. Que antigamente era aula particular, mas o nome personal de bebê, você é uma das pioneiras também, né? Na casa deles, acredito que sim. Em academia já existia, né? Isso. Na época que, inclusive, eu era super contra em trabalhar eu sozinha como aluno. Continuo sendo meio contra, entendeu? Eu prefiro trabalhar em grupo, mas é o que a vida trouxe para mim. E eu estou tentando fazer desse limãozinho que me deram uma super limonada maravilhosa. Então, foi um aprendizado para mim. Eu estou no personal há 20 anos, né? É uma situação também... Eu já tive outros personagens que não eram da classe A. Já tive mães que eu nunca vi na vida, que eu só via babá e o motorista. Tenho mães que vêm, participam, gostam, conversam. Então, a gente tem todo tipo. A única coisa é que eu tenho que saber onde é o meu lugar e não ser intrometida. Não querer invadir o espaço da casa deles, achar que ela é minha irmãzinha, minha comadre, vem cá, vamos bater um papinho, entendeu? Você tem que sentir e devagarinho, vendo a reação dos pais, né? E aonde você está pisando. Porque você pode chegar até a perder um aluno por esse tipo invasivo de comportamento, né? Aí, dentro dessa parte de personal, eu também vi algumas coisas, Rê, que fica como dica de música, porque agora eu trabalho em piscinas onde não só sou eu personal, antigamente era só eu. Hoje tem, às vezes, 3, 4 personagens no mesmo horário, na mesma piscina, de um prédio, de um condomínio. Então, como é que você consegue cantar uma música... Cadê? Onde eu pus agora? Dividindo a piscina com outras pessoas. Exato. E aí você canta uma música e diz assim, uma musiquinha com respirar, tá? Você elabora uma música e diz, respira. E aí você põe a mão no nariz, na hora de assoprar, né? Ou então você põe, inspira e põe a mão no nariz. Como que eu posso gesticular uma atitude se eu pedir para ele inspirar, vai entrar água no nariz? Então, se eu falo, inspira, é pela boca na água. E solta pela boca, pelo nariz, vai gradativamente. O bebê até 6 meses de idade, ele não consegue respirar pela boca. Não tem maturidade ainda para isso. Então, a gente só brinca de soprar, soprar, e tem que cuidar para não deixar o narizinho do bebê perto da água, porque ele vai inspirar pelo nariz, tá? Então, eu coloco uma música e aí eu vou tendo comportamento diferente do que aquilo que é o verdadeiro. Como que eu, como professor, não sei que você tem que inspirar pela boca e aprender a soltar pelo nariz, claro, de acordo com a idade, mas nunca inspirar pelo nariz, qualquer idade, a não ser o bebezinho. Tá? A partir de que é criança, não posso cantar uma coisa e mostrar outra. Outra dica que eu fico indignada até hoje, me desculpe quem faz, mas eu não entendo, porque eu conheço os meus amigos que dão aula em universidade, sei da maneira como eles trabalham, adoro o trabalho deles, mas como é que alguém ensina o outro a nadar
arrumadinho. O que é nadar arrumadinho? Você já deve ter visto. É vir com o bracinho, espetar a mãozinha e roda o bracinho. Sobe o cotovelo, espeta a mãozinha está quase raspando aqui no nariz e no olho. E a criança faz para ficar com o cotovelo alto, espeta a mão lá embaixo. Ela não tem condições de ir lá na frente, alongar para depois puxar, nem pensar. Então, é um comportamento motor da natação que, para mim, eu trabalho com opostos. Então, agora eu vou nadar com o braço batendo na água. Agora eu vou nadar fazendo carinho na água. E o braço bem alongado, grandão, grandão, grandão. Um braço bem pequenininho. Agora, mandar nadar arrumadinho. Onde eu faço ginástica, na academia, que eu vejo a piscina, tem muito adulto nadando arrumadinho. Gente, ninguém anda, caminha no chão arrumadinho. Ninguém vê o bracinho, vai. Quem anda arrumadinho é chinês. Que anda todo, né? Não, eu ando solta. Eu tenho que ser ampla. Meu movimento tem que ser amplo para trabalhar com as crianças. Então, se eu vou trabalhar mesmo com a música, eu não vou rodar o bracinho deste bebê só para movimentar. Eu vou tentar o máximo de alongamento dele. Eu posso brincar até de sobe, 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 estica, 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 alonga lá na frente. Né? Eu posso brincar com ele. E quanto mais alongado eu for, melhor. Isso pro resto da vida, porque agora eu estou encolhendo, né? Então, se eu não tiver uma postura... É verdade, Renato, eu já perdi 2 centímetros. Se eu não sentar numa postura adequada, minha coluna vai embora. Tá? Vai tudo embora. A gente só percebe isso quando você chega lá. Quando a tua mãe te fala, você fala, mãe, deixa quieto. Né? E não é verdadeiro. E tem coisas que realmente a gente não tem que falar. A pessoa tem que passar por isso e paciência. Mas... se você vai trabalhar com essas crianças, o máximo de alongamento. Eu posso trabalhar os opostos, com certeza, para ele ter noção do longe, do perto, do grande, do pequeno, do alto, do baixo. Né? Eu fiquei bem pequenininho, aí ele esconde e vai lá embaixo da água. Eu fiquei grandão, ele sobe e alonga o braço. Então, esses opostos são maravilhosos. E você pode trabalhar isso na sua aula inteira. Você pode até, de repente, falar, vou trabalhar isso para tentar descobrir quais são os opostos legais. A Ana Paula Mello, da Aquatop, falou assim, adoro fazer isso, como a Juliana faz, que são os contrastes. Né? São contrastes, então, os opostos. Os opostos. E, Ju, olha só, o pessoal vai fazer assim, a gente está entrando na fase final. E aí... a gente queria mais umas 2 ou 3 musiquinhas pra gente e depois que você finalizasse com alguns conselhos para nós, profissionais de natação. Então, primeiro você está preparada aí para cantar mais um pouco? O pessoal batendo palma. O pessoal quer música. Não, deixa eu só falar uma coisa que é muito importante. Deixo. E tem a ver com a música. Claro. Se você senta um bebê na borda, tá? E brinca. Rema, rema. Segurando na mãozinha, tá? Rema, rema, remador. E aí, depois vai... Primeiro, você vai puxar pelo braço, que a gente não deve fazer. Com ninguém. Nem com adulto. Você dá tranco e puxa braço. O risco que você corre de dar um tranco é grande. Pode machucar o bebê. Outro, tem gente que puxa por uma mão só. Pior ainda. Você pode dar a mão e apoia. E ele que entra na água. Então, como é que eu trabalho bebê e criança que não está acostumada a mergulhar? Eu trabalho segurando, sentado na borda, trabalho segurando aqui por cima e vou trazer o tronco do bebê para dentro d'água com a cabeça primeiro e depois o corpo inteiro. O pular na água é outra coisa. Ele não precisa se jogar sentado. Então, primeiro eu deixo a criança criar o hábito de sentar na borda, eu entro primeiro com a cabeça, mão e cabeça, depois eu posso colocar as mãozinhas para fazer o mergulhinho já, bonitinho, mas tudo, principalmente, ó, dá para ver, gente? Essa empunhadura aqui, ó, tá? Que eu puxo o ombro do bebê para frente, flexiono o tronco
E ela vem descendo devagarinho. Depois eu posso, inclusive, aumentar a velocidade. Mas não puxem pelo braço, vocês correm um risco tão grande. Além de ficar uma coisa esculhambada, horrorosa. Né? Parece que você está jogando um saco para dentro da piscina. Então, cuidado com isso. Isso é uma coisa assim, Essa que eu dica, considero não, muito, muito muito importante. importante. Olha, Ju, Que eu vejo. já estão falando Fala. assim, Renata, já estão pedindo aqui. Tá bom, gente, já vou deixar prometido. Vou fazer uma segunda live com Juliana, não essa semana, mas só para ela falar sobre empunhaduras, essas dicas. Ok, não, ok, é muita gente pedindo aqui, já está prometido, já vou fazer. Tá todo mundo assim, muito importante, maravilhoso. Ok, tá fechado, porque assim, é muito conteúdo, né, gente? Não é uma mulher só. É verdade, vamos fazer. Já tá prometido, eu vou acertar com a agenda dela. Sua professora de Pilates também tá te mandando um beijo, tá? Ei, Karina! É muita Beijo! gente. Juliana, tu não tá entendendo. Você é muito Xuxa, cara. Você só é Hebe, Xuxa. Oh, para com isso, Renata. Nada, Ó, você então, é muito mais Xuxa que eu. já tá com... Eu só tenho... Ó, no Insta eu só tenho 280 amigos. Você tem mais de 3 mil, sei lá, 4 mil. Meu amor, depois dessa live... E outra coisa, a gente vai voltar então, tá combinado? Porque, assim, Tá eu tô com medo combinado. da live cair. Mas deixa eu cantar uma musiquinha. Não, Deixa eu cantar uma não. musiquinha. Tu vai cantar 2, 3. É. Vamos lá. Peraí. Ai, tem mais umas duas coisas super importantes. Eu sei, Aliás, por isso que a gente vai fazer outra live. Por isso que eu vou fazer outra. O principal para a musiquinha. Vai ficar para outra também. Tá. Que eu tenho um planejamento de como elaborar as músicas, né? Isso então é a nossa próxima live. Planejamento de como elaborar as músicas. É isso. Mas o que a gente trabalha com as crianças e os bebês se chama parlendas, que são músicas folclóricas infantis, né? E aí o que você faz para você lembrar? Então, eu vi assim, aí bota aqui o seu pezinho, né? Então, vamos lá. Assopra aqui a sua bolinha, bem juntinho com a minha, e depois não vai dizer que você se esqueceu. Assopra aqui. E aí você vai. Primeiro busque as melodias, né? O borboletinha, que eu canto, borboletinha normal, que é cantado na escola. E quando eu mudo a letra, minhas crianças de 3, 4 anos falam, não é assim, tia Ju. Não é assim. Aí eu falo assim, não, essa é a musiquinha da piscina e a outra é a sua musiquinha da escola. As duas são lindas, porque aqui na piscina tem muito peixinho, né? E aí eu vou explicando. Borboletinha. Borboletinha tá na cozinha, então, o peixinho tá na piscina fazendo bolinha pra tia Ju. Poti, poti, perna de crau. Eles já vão se acostumando com o vocabulário. Olho de vidro, e o que eles mais gostam é o nariz de pica-pau, pau, pau, né? Outra, rei capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração, peixe, peixão, mergulho ou não, crianças bonitas do meu coração, mergulha! E aí você mergulha. O pessoal tá pedindo mais. Então, gente, cuidem com o ritmo, não pode ser monótono. Pelo amor de Deus, essas crianças elas vão fugir da aula, vai dormir. Eu tenho que trabalhar para a criança, pela criança e não por mim. Então, eu tenho que dar tudo para elas, estímulos todos os possíveis, a partir do momento que não machuca a criança. Isso é uma outra coisa que tem que tomar muito cuidado em toda a aula que vocês trabalharem, e que a Sandra e o Rafael estão fazendo super, hiper bem, maravilhoso, uma coisa fantástica, que é segurança aquática. Isso eu trabalho na minha aula de bebê com os meus pais e trabalho com as crianças pequenas também. Pode pular? Não. Então eles vão aprendendo que não pode, tá? Aqui vem aí a musiquinha. Canta mais, Ju. Eu vou cantar. Eu não uso afundar de jeito nenhum. Eu uso mergulhar e esconder. Afundar é pejorativo. Afunda, não volta mais. Tá? Então eu uso mergulhar e esconder. A musiquinha é a mesma do Rei Capitão. Rei Capitão, soldado, ladrão. Atenção, atenção. Só pule com permissão. Atenção, atenção. Já pode dar um pulão. E aí, 1, 2 e... Ou então você libera no pulão, dependendo da idade das crianças. Tá?
Ah, e uma outra coisa que é bárbara. Uma música. Chuveirinho, chuveirinho. Como é que é? Chuveirinho. Não faz assim comigo. Perdi o ritmo agora. Chuveiro. Chuveiro, chuveiro. Não faz assim. Por que que não faz assim com ele? É ruim? Gente, troca a letra, pelo amor de Deus. É chuveiro, chuveiro. Faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro. Me molha bem gostoso. Por que que eu vou trabalhar no legal? Não faz assim comigo porque é ruim? E realmente não tem nada a ver. O que que o chuveiro faz com você? Ele te molha e é uma delícia. Então tem que ter uma lógica na letra da música em relação à sua aula. Que é o que eu falei. O que que me adianta fazer os dedinhos da Eliana? Deixa isso para pré-escola. Ah, mas posso fazer debaixo da... Mas me adianta o quê? Esse dedinho embaixo d'água fazendo os dedinhos. Tem tanta música para a gente inventar e criar, tão maravilhosas. Deixa eu ver mais, espera aí. Ó, Gente, fala. só vai dar para mais uma para a gente poder Só fechar. para mais uma? Mas a gente já combinou, vai ter live 2. Tá. Tem a música do Frère Jacques, que eu uso na pré-escola, e a gente põe um varal com o tal do grampo, da pinça, que foi falado pela Aline, né? E pela Rossana também, ou só pela Aline, não me lembro agora certinho. A Aline, a Rossana começou e a Aline fundamentou Aline... na neurociência. Ai, meu Deus. Para mim, ela travou. Para lavar roupa. Então, você pode cortar um pedaço de toalha, levar para a piscina, amarrar uma corda, pendurar. Ou com grampo, ou sem grampo. Só põe a toalha lá. Isso vira num crescendo. Lava a roupa, ajuda a mamãe a pendurar, a pendurar. Então, por exemplo, se eu for usar com crianças mais velhas ainda, pode virar competição. Então, quem consegue chegar lá rodando o braço e pendura a toalha, põe a toalha na sunga, põe no maiô, a criança perde no meio, se perder tem que voltar para pegar. Então, tem N atividades que você pode fazer só com esse varal e as toalhinhas, que é muito legal. Você pode botar as bacias, e a criança faz de um lado, ó, lava a roupa, depois ajuda a pendurar, ela já está lá do outro lado da piscina, no varal, e vai pendurar as toalhinhas. É uma delícia. E em cima disso, você vai criando muitas outras coisas. Muitas. Olha, então, você está usando a bacia. Pera, só um tico. Você está usando percepção da criança segurar a toalha molhar, de você colocar ela, de você fazer... Você está trabalhando assim, uma situação que não é só a música e a criança correr até lá e pendurar. Você tem que perceber que rico que é um material tão simples, que você pode usar uma aula inteira, que nós usamos muito na Maré. A bacia, dá para você usar ela a aula inteirinha, tanto para turmas que estão aprendendo crawl, quanto para os bebezinhos. Eu tenho até hoje bacia. Pequena, eu compro bacias. Pequenas assim, ó. Delicioso, mas dá para criar muita coisa. Bom, chega. Olha, Ju, primeira coisa é dizer o seguinte, nós temos um compromisso de ter uma segunda live, tá? Porque tá todo mundo assim, Então, assim, já tá o compromisso. Não vai ser essa semana, mas vamos fazer, eu vou agendar com a Ju, com essa questão da construção, né? Porque hoje a gente falou da música de um contexto geral. Mas a construção pedagógica para os exercícios é uma fundamentação que a Juliana tem. Eu tenho essa apostila até hoje, guardadinha lá, e é uma referência. Agora, eu queria muito dizer o seguinte, o que a gente teve aqui hoje, tá? Foi uma aula de história junto com uma partilha imensa. Eu estou muito emocionada de você ter aceito o convite. Já na contagem regressiva de cair a live, dizer o seguinte, Juliana, as pessoas precisam se reconectar, porque você tem muito para nos dar ainda. Você é muito presente no nosso imaginário afetivo. E essa geração toda nova tem que começar a buscar na fonte. Você é a fonte, você é a referência.
muito obrigada, porque você tem tanto conteúdo de você que não cabe em uma live, em capítulos de uma live. E olha só, as pessoas estão pedindo aqui, sabe o quê? Escreva um livro de músicas, escreva histórias, deixa o seu legado escrito. Vai sair. Agora, eu acho que, eu não sei agora que mês, mas vai sair pelo INAT, a BPNI, vai sair o vídeo, né? Gotas do Conhecimento, não é? Isso. Gotas do Conhecimento é o vídeo. Isso. E vai sair Saberes Compartilhados também, tudo sobre música. E quem sabe, pro próximo, sai uma parte minha do livro com música. Ó, a live vai cair. Te amo! Beijo, obrigada, te amo!